Olá, galera! E hoje o vídeo tá muito especial, porque chegamos ao fim de uma das sagas favoritas aqui do canal. A saga de análise dos personagens de Detetives do Prédio Azul. Foram vídeos que vocês gostaram muito, comentaram demais, que tiveram uma recepção incrível aqui no canal. E por isso eu resolvi fazer uma coisa que eu queria muito fazer. Juntar todas essas análises em um único vídeo. Isso mesmo, hoje você vai assistir um compilado completo de várias análises de vários personagens de Detetives do Prédio Azul, como Leocádia, Berta, Teobaldo, Rúbia, Berenice, Brisa, Detetives, enfim, muitos personagens. Até às vezes entram nessa lista. Mesmo a gente tendo muitos personagens ainda para analisar no canal, esses aqui são os mais importantes, os mais basicões assim de DPA. Então eu preparei esse vídeo com 1 hora e uns quebradinhos aí para você assistir no seu tempo livre, antes de dormir, ou até estudando, desenhando, não sei se alguém vê vídeo para estudar. E antes da gente começar, muito obrigado pelos 1000 inscritos, você já deve estar de saco cheio de tanto eu agradecer, mas realmente é um sonho que eu tenho desde os meus 4, 5 anos. Mas enfim, se ajeita aí, porque o vídeo hoje tá gigante. Bom, o nome completo da personagem é Alberta Leal, mas ela é carinhosamente chamada de Vó Berta, Dona Berta ou Bisa Berta pelos outros personagens da série. Ela fez sua primeira aparição na série na 5ª temporada, no episódio intitulado O Quadro, exibido em 2014. Nessa estreia, ela é apresentada como uma bruxa poderosa que estava aprisionada em um quadro mágico pela bruxa vilã Zoraita Zorga, conhecida como Zezé. A Vó Berta nunca conseguiu sair do quadro definitivamente, e quando saía, sempre voltava ao quadro no final. Em relação à sua idade e origem, Alberta Leal tem mais de 9.000 anos, sendo uma das bruxas mais antigas e experientes do universo de DPA. Ela é originária de Ondion, uma dimensão mágica, e possui um vasto conhecimento em feitiçaria e magia, o que a torna extremamente poderosa e respeitada entre as bruxas e bruxos da série. Sua aparência é facilmente reconhecível, cabelos brancos e presos, vestimentas tradicionais de bruxa e um ar de sabedoria e experiência adquiridos ao longo dos milênios. Durante sua prisão, ela aparece dentro do quadro mágico, com movimentos limitados ao espaço da moldura, o que a torna ainda mais enigmática e fascinante aos olhos do público. Quanto à família, Alberta Leal foi casada com Bartolomeu Leal, que faleceu há muitos anos devido a um feitiço de um bruxo. Ela tem um filho chamado Leon Leal e uma neta, Leocádia Leal, que segue os passos da família como bruxa em treinamento. Sua família se estende ainda mais, incluindo bisnetos como Rúbia Bizâncio Vega e trinetas como Berenice Bizâncio Vega Berê e Brisa Bizâncio Vega, reforçando sua presença como matriarca da linhagem mágica. A personalidade da Vó Berta é marcada por um orgulho intenso e certa arrogância, principalmente em relação à neta Leocádia, a quem frequentemente considera como bruxa fracassada. Eu sabia que não podia confiar numa aprendiz que desistiu da escola. Eu tive meus motivos. Coisa muito séria, vovó. Agora fica calma que eu vou tentar de novo. No entanto, apesar da postura rígida e do jeito severo, ela demonstra carinho e preocupação por sua família, mostrando que seu amor e cuidado vão além das críticas. Suas habilidades mágicas são impressionantes, mesmo limitada pelo espaço do quadro mágico. Alberta Leal utiliza sua experiência e conhecimento para auxiliar os detetives em suas investigações e enfrentar desafios que envolvem magia. É considerada uma das bruxas mais poderosas do universo de DPA, além de já ter sido a guardia do portal, que agora o cargo foi passado para Berenice. Suas ações muitas vezes determinam o sucesso das missões. Durante a série, além de sua estreia, Vó Berta aparece em episódios subsequentes, trazendo sempre sua sabedoria e poder mágico. Sua relação com os outros personagens é marcada por momentos de tensão devido à sua personalidade forte, mas ela também é capaz de demonstrar afeto aos outros integrantes da família e aos outros moradores do prédio. Entre as curiosidades sobre a personagem, destaca-se que a atriz Sueli Franco se inspirou em sua madrinha, Zilka Salaberry, para criar a interpretação da Vó Berta. Devido à prisão da personagem no quadro, as gravações foram feitas de forma isolada, com marcações no cenário indicando onde a atriz deveria olhar e se movimentar. Essa particularidade trouxe desafios e exigiu grande habilidade da atriz. Agora chegou a hora de dar a minha opinião. Eu sempre gostei muito da personagem da Vó Berta, e o fato dela estar presa em um quadro dá um ar de mistério muito interessante para a série. Essa característica se tornou uma das marcas mais fortes dela, porque mesmo limitada, Berta consegue ser imponente, poderosa e cativante.
Não me lembro exatamente qual episódio, inclusive vocês podem deixar aqui nos comentários se vocês souberem, mas existe um em que é mostrado como ela acabou sendo transformada em um quadro. Nesse momento descobrimos que Berta tentou proteger Net, a mãe de Mila, e no processo acabou sendo atingida por um feitiço de Zezé. Como Zezé era extremamente poderosa, Berta nunca conseguiu sair definitivamente do quadro. Essa explicação é muito importante, porque conecta sua prisão a um fato de coragem e proteção, e não apenas a uma derrota. Ao mesmo tempo, é claro que a gente entende que um dos principais motivos dela nunca sair do quadro é o próprio roteiro. A misticidade em torno de sua prisão virou praticamente a identidade da personagem, algo que dá um tempero especial e funciona como um símbolo dentro do universo de DPA. Sem essa limitação, talvez Roberta não tivesse o mesmo impacto. Mas também é verdade que Roberta nem sempre é tão afetuosa, principalmente com Leocádia. Ela mostra um lado ríspido e arrogante, sempre lembrando o fato da neta nunca ter terminado a escola. Essa relação é bem complexa, porque até de um lado vemos a figura da avó exigente, que cobra constantemente a neta, mas de outro percebemos como essas críticas podem ter influenciado a forma de ser de Leocádia. Esse jeito amargo, incompreendido e até um pouco frustrado da Leocádia pode muito bem ser resultado da pressão e da falta da compreensão que sofreu da própria avó. Bruxa feita desde quando? Ou você pensa que eu me esqueci da vergonha que você fez toda a nossa família passar? Você foi a única da minha linhagem que foi reprovada na escola de bruxas. Incompetente. Não fala assim. Eu vou provar que eu sei todas as poções. Quero dizer, quase todas. Como é mesmo a poção para libertar pessoas de quadro, hein? Ai, eu não acredito que a minha vida foi colocada nas mãos de uma bruxa sem talento. Não, não, não. Calma, vovó Berta. Eu vou conseguir. Isso pra mim é o que torna a personagem mais rica. Roberta não é apenas uma bruxa poderosa, aprisionada em um quadro. Ela também carrega contradições humanas, como orgulho, dureza e até uma certa incapacidade de demonstrar carinho de forma direta. Essa mistura de mistério mágico com conflitos familiares faz dela uma das figuras mais marcantes da série. Leocádia Leal atua como síndica do Prédio Azul e figura-se como uma bruxa com forte presença cênica, impõe regras, fiscaliza os moradores e com frequência antagoniza os detetives. Embora pareça a vilã do prédio, sua construção dramática é complexa, uma mistura de autoridade, frustração e solidão que se revela aos poucos ao longo das temporadas em que Tamara Texman interpretou a personagem. Em diferentes pontos da série do fandom, Leocádia recebe referências que a colocam como bruxa de longa data. Em algumas fontes chega a se mencionar séculos de vida, com menções a mais de 300 anos, em anotações do fandom. Essas indicações fazem parte da construção fantástica do personagem e ajudam a enquadrá-la como uma figura antiga no universo mágico do Prédio Azul. Ela é originária do reino de Onjon e ainda não terminou a escola. E o fato de ela nunca ter terminado a escola traz muitas críticas familiares, principalmente entre ela e sua avó Berta. Ela é neta de Berta Leal e Bartolomeu Leal, filha de Leão Leal e Leôncia, e também tem um irmão chamado Leonel Leal. Como síndica, Leocádia exerce controle burocrático e punitivo, é rígida com regulamentos, frequentemente censura travessuras e explora de maneira cômica o porteiro Severino. Tudo isso reforça seu papel narrativo como obstáculo para as investigações. Ainda assim, por baixo da rigidez, aparecem momentos em que ela demonstra preocupação com a segurança do prédio e, em situações extremas, coopera com as crianças, o que amplia sua complexidade moral. Tamara Texman interpretou Leocádia de forma contínua nas primeiras temporadas, cadastrando a personagem como peça-chave do universo da série. A atriz contribuiu para estabilizar o padrão comportamental da Leocádia, voz cortante, olhar crítico, trejeitos e pequenas marcas sonoras como o característico citado por fãs, que viraram assinatura. Talvez aumente a potência. Tamara esteve presente também em conteúdos curtos e clipes oficiais da franquia, além de participações em produções derivadas que expandiram o universo do Prédio Azul, como o filme DPA, Detetives do Prédio Azul, o filme, onde a antagonista dela é a Maripê, uma colega antiga da escola de Ibigon. Leocádia frequentemente figura em atritos com outros bruxos, seja por rivalidade direta, por passado sombrio, ou até por diferenças de poder e metodologia mágica. Esses conflitos sublinham sua posição ambígua. Ela não é uma antagonista direta dos detetives. Ela muitas vezes está no papel de vítima, estando envolvida nas disputas pessoais do universo mágico da série. Agora entrando no assunto importante, bullying escolar e evasão dos estudos.
Conforme os registros do fandom e episódios que aludem ao passado da personagem, Leocádia sofreu humilhações na escola de magia Ibigon e nunca conseguiu concluir sua formação acadêmica em magia. Essa lacuna é uma ferida que reaparece no comportamento da personagem, a vergonha, a necessidade de provar valor e a sensibilidade frente a críticas. Esse nó dramático explica boa parte da rigidez e do orgulho que vemos nas temporadas de Tamara e também nas temporadas de Cláudia Neto. Berta, figura respeitada e poderosa, em várias ocasiões desdenha de Leocádia, chamando-a de decepção ou lembrando de sua inaptidão escolar. Essas cobranças vindas de uma autoridade afetiva reforçam a construção de Leocádia como alguém que aprendeu a se proteger com hostilidade. Ou seja, sua exterioridade ríspida funciona como blindagem contra a rejeição e humilhações antigas. A somatória de bullying escolar, mais desprezo familiar, opera como explicação psicológica consistente para a personagem da síndica. Agora, falando sobre a interpretação, Tamara imprimiu à personagem uma combinação rara, caricatura cômica mais densidade dramática. Seu trabalho trouxe microgestos, entonação, pausas, reações sonoras, que enriqueceram o texto escrito e transformaram Leocádia em uma figura reconhecível instantaneamente. Em entrevistas e clipes, Tamara comenta sobre a construção do personagem e sobre a recepção do público, algo que explica a longevidade e a identificação da audiência com essa Leocádia. Agora, sobre a saída de Tamara do elenco, não houve, até onde as fontes públicas confirmam, um comunicado público unânime e detalhado as razões da substituição da atriz, na continuidade do personagem. O que alimentou boatos. Nas comunidades e na imprensa existem hipóteses, decisão de roteiro, desejo pessoal da atriz em busca de outros projetos ou divergências nos bastidores. Por ser um assunto sensível e com versões variadas, o roteiro deixa claro o caráter não confirmado dessas especulações, citando-as como rumores respeitando o princípio da verificação. A interpretação de Tamara Taxman consolidou a Leocádia como uma figura icônica do DPA. Tantas gerações lembram do tom de voz, dos gestos e até do elemento que até hoje aparece em edições, memes e tributos nas redes sociais. A continuidade do personagem nas mídias e filmes mostra a força desse legado. Leocádia é, na prática, patrimônio afetivo da série e da audiência infantil que cresceu com ela. Outro ponto que vale super destacar é o relacionamento da Leocádia com Teobaldo. Durante a fase em que Tamara Taxman interpretava a personagem, eles têm uma dinâmica que mistura implicância, afeto escondido e momentos de tensão, o que deixava tudo mais interessante. No começo, Teobaldo Trons é apresentado ao público um mago que chega a morar no prédio azul, monta sua loja no porão do prédio e até dorme no sofá de Leocádia algumas vezes. A proximidade entre eles gera uma convivência que, mesmo cheia de ciladas emocionais, Leocádia implicando e fingindo que não se importa, deixa claro que há algo a mais, uma atração mútua. Mesmo que Leocádia pareça rejeitar Teobaldo em público ou demonstre certa dureza com ele, ela demonstra ciúmes em alguns episódios, quando ele interage com outras mulheres. Isso sugere que seu sentimento vai além do que ela admite. Há episódios que ela chega a dizer que não admite que gosta dele, mas o fandom reconhece que o carinho está lá. Ela se sente dividida entre manter sua postura de bruxa forte e permitir algum tipo de vulnerabilidade. O casamento entre Leocádia e Teobaldo, porém, só acontece formalmente depois quando Cláudia Neto assume a personagem. Então, durante toda a fase de Tamara, o relacionamento ficou só nessa zona de tensão romântica não consumada. Isso ajuda a tornar sua caracterização mais rica, porque ela vive esse conflito interno entre o que sente e o que demonstra. Bom, agora chegou a hora de dar a minha opinião. Para mim, a Leocádia é uma das personagens mais fascinantes e complexas de Detetives do Prédio Azul e ganha meu coração pela forma como foi construída. Senti muita falta do aquele barulho que ela fazia com a boca quando algo não acontecia do jeito que ela queria ou quando alguém a contrariava, porque era um detalhe sonoro que ajudava a definir a personagem dela. Por isso optei a dividir o conteúdo em 2 vídeos, um dedicado a Leocádia interpretada por Tamara Taxman e outro a versão interpretada por Cláudia Neto. As duas têm maneiras diferentes de construir a personagem, e juntar tudo em um único vídeo deixaria o material muito longo e pesado, dificultando que o público fixe os detalhes de cada intérprete. A Leocádia de Tamara é icônica e continua adorada pelo público. Não houve uma explicação oficial e unânime para a saída da atriz. Rolou boatos de tudo, mudança de roteiro, vontade da atriz de desenvolver outros projetos, incluindo conteúdo próprio, e também rumores sobre a dificuldade de relacionamentos nos bastidores. Independente do motivo, Tamara deixou uma marca indelével. Ela é, pra mim, a Leocádia leal, a fenomenal. Tomara que ela saiba o quanto ela foi importante na infância de muita gente. Cláudia Neto assumiu o papel de Leocádia a partir da temporada 11, depois da famosa Picada da Amarga.
A mudança foi drástica, e não apenas no visual da personagem, mas também em toda a forma como ela passou a se comportar. Logo de cara, o enredo mostrou que aquele veneno de aranha tinha consequências profundas, mexendo com o presente e o passado da Leocádia. Sempre que ela escutava a palavra escola, um gatilho era despertado, trazendo à tona as memórias dolorosas de quando sofria bullying em Eagle. Isso a tornava ainda mais malvada, sua mão ganhava pelos como uma aranha, e por muito tempo ela foi o perigo real dentro do próprio prédio. Isso até os detetives descobrissem a palavra-chave para quebrar esse trauma. A revelação foi impactante. Quando criança, suas colegas obrigaram ela a engolir um sapo como tortura. E é justamente esse sapo que aparece quando o feitiço é quebrado, explicando também o gosto estranho que ela sentia na boca desde a picada. Essa fase trouxe um aprofundamento emocional muito maior para a personagem, mostrando que toda a rispidez, arrogância e delicadeza da Leocádia carregavam marcas do passado. A cada temporada, Cláudia Neto foi dando um tom mais caricato e dramático, mas sem perder o peso da história. Ao mesmo tempo, a relação de Leocádia com os detetives começou a ganhar novos contornos. Por mais que fosse a grande antagonista deles, em momentos extremos ficava claro que havia uma preocupação real pelas crianças, algo que humanizava ainda mais a personagem. Durante esse período, Leocádia também enfrentou uma série de vilões memoráveis. Teve embates com Zilda e Zelda, as irmãs gatos, com a perigosa Corolla, uma bruxa coruja, e com Nicanor e seu aliado veterano Escorpionte, que já havia aparecido em temporadas anteriores, inclusive contra a versão de Tamara Taxman. Além de confrontar Amaranta e Alejandro, entre vários outros, cada encontro reforçava o lugar da Leocádia no centro da trama, não apenas como antagonista, mas como uma figura que dividia espaço com bruxas e bruxas igualmente poderosos. Além de tê-lo convertido em um hotel para receber as pessoas de Ondion e Melondion durante o ataque de morcegos, a Leocádia também transformou o prédio em um museu. Essa versão é bem interessante, porque dentro do museu ela mostrava objetos mágicos, peças raras e até lembranças de sua própria história, o que trazia tanto momentos cômicos quanto novos perigos para os detetives. Era uma forma de manter a trama renovada, sem perder o tempero mágico que sempre cercou a personagem. Cláudia Neto também esteve presente nos projetos paralelos do universo de detetives do Prédio Azul, marcando sua importância como a nova face da Síndica Bruxa. Ela participou de DPA 2, o Mistério Italiano, onde a trama se expandiu para fora do Brasil e a personagem se viu envolvida em segredos de outra dimensão. E também DPA 3, uma aventura no fim do mundo, onde a ameaça era ainda maior e a Leocádia teve que enfrentar desafios globais. Essas participações mostram que, além da série, a personagem continuava sendo indispensável, também nos cinemas, levando o público a aceitar cada vez mais a versão da Cláudia. Outro ponto a destacar é o relacionamento da Leocádia com o Teobaldo. Durante a fase de Tamara Taxman, a relação era marcada por provocações, ironias e até um desdém proposital. A Leocádia se fingia desinteressada, mas no fundo já nutria sentimentos por ele. Com a chegada de Cláudia Neto, essa relação ganhou mais espaço e mais camadas. Aos poucos, o público foi percebendo que, por trás de toda a arrogância e dos deboches, havia um afeto real. E foi justamente esse afeto que amadureceu temporada após temporada, até culminar no casamento da Leocádia com Teobaldo, no último episódio da 20ª temporada. Foi um desfecho emocionante, que recompensou anos de expectativa dos fãs, e deu uma sensação de fechamento a um dos arcos mais longos e queridos de DPA. Essa interpretação de Cláudia trouxe um frescor diferente para a personagem, mais cômica, mais dramática, com reações exageradas e caricatas, mas ao mesmo tempo carregada de emoção e traumas. A cada temporada o público se acostumou com esse novo estilo, e foi criando um vínculo forte com essa versão da Leocádia, que não só manteve a personagem viva, como também levou para novas camadas que talvez nunca tivessem sido exploradas antes. Bom, agora chegou aquela hora que vocês já sabem, a minha opinião. Eu adoro a Leocádia da Cláudia Neto, mesmo considerando um pouco inferior à versão de Tamara Taxman. Ainda assim, ela conseguiu dar continuidade ao personagem de um jeito impressionante, que só uma boa atriz poderia fazer. O estilo mais caricato e dramático dela trouxe muitas explicações para o jeito de ser de Leocádia, e marcou uma nova geração de fãs. Eu, por exemplo, vivi as duas fases, tanto da Tamara quanto da Cláudia, e lembro como se fosse ontem a picada da Marga e a transformação do visual da Leocádia, um verdadeiro marco na história de DPA. Eu também admiro muito a atriz, ela é carismática, entregou uma Leocádia nova e conseguiu conquistar o público com o tempo. E confesso que tenho um desejo pessoal,
que no último episódio de Detetives do Prédio Azul, o último mesmo, mostra Leocádia voltando a ser como era antes, talvez até com uma participação especial de Tamara Tex-May, e quem sabe até com a avó Berta saindo literalmente do quadro. Seria o fechamento perfeito para a história dessa personagem fenomenal. Mas Teobaldo Trons nasceu em 19 de maio de 787 a.C., no Reino Mágico de Ondyon, uma terra onde a magia é parte de tudo e todos. Com 3.809 anos, ele é um dos personagens mais antigos da série, carregando séculos de sabedoria, histórias e experiência. Sua linhagem é marcada por figuras poderosas e influentes. Seu pai, Thales Trons, sua mãe, Teresa Trons, e sua irmã gêmea, Theodora Trons, e seu tio, Camaleônidas Trons. Além disso, seu bisavô, Dragonço Trons, é considerado uma lenda dentro do reino de Ondyon, responsável por importantes descobertas mágicas e pela preservação de artefatos poderosos que mais tarde seriam fundamentais para Teobaldo. A família Trons, apesar de poderosa, sempre manteve certa discrição sobre sua origem e magia, preferindo viver à sombra da história, mas Teobaldo se destaca com aquele que liga o passado e presente. Ele é casado com Leocádia Leal, uma bruxa que ainda não terminou a escola, mas tem uma linhagem nobre, com quem construiu uma relação que evoluiu ao longo de várias temporadas da série. Teobaldo já é mencionado nas temporadas 5 e 6, mas faz sua primeira aparição de verdade na 7ª temporada, após a destruição de seu armazém mágico em Ondyon. Ele se vê sem abrigo e decide se mudar para o Prédio Azul, onde passa a morar com sua prometida, Leocádia Leal. Essa mudança não só altera a rotina do prédio, mas também introduz um novo elemento de mistério e magia na vida dos detetives, expandindo o universo da série. Sua primeira missão com os detetives envolve a resolução do mistério do armazém destruído, onde ele mostra não apenas habilidades mágicas impressionantes, mas também um raciocínio estratégico e muito avançado. Em determinados episódios da série, Teobaldo ajuda os detetives a decifrar feitiços complexos e a enfrentar criaturas mágicas, mostrando como seu conhecimento de Ondyon é vasto e essencial para manter a paz no prédio. Como o mago de Ondyon, Teobaldo possui habilidades únicas e extremamente versáteis. Ele consegue manipular os elementos naturais, controlar a energia mágica, conjugar feitiços de proteção e ataque e até realizar viagens dimensionais. Sua varinha de Olmo é um canal essencial para seus feitiços, mas seu anel mágico é ainda mais especial. Ele amplifica seus poderes e é uma herança ancestral que simboliza a força da família Trons. Além de seu anel mágico, Teobaldo também possui um magular, um celular do mundo mágico que funciona tanto como meio de comunicação quanto uma ferramenta para magias versáteis e efeitos práticos, de comunicação simples a grandes feitiços, sendo retratado como um recurso útil e às vezes fonte de confusões. Seu companheiro inseparável é o Ferocatus, o gato múmia, presente desde a entrada de Teobaldo na série, com origem lendária, já teria pertencido a Cleópatra e tem um papel importante nas tramas, inclusive guardando o amuleto Bundum, capaz de duplicar os poderes, o que explica a aura misteriosa do animal. Na tela, a relação entre Teobaldo e Ferocatus mistura humor e mistério. O gato emite miados e sinais enigmáticos, que só Teobaldo consegue interpretar e entender, reforçando o vínculo antigo, leal e singular entre mestre e companheiro. Ao ocorrer dos episódios, descobrimos que Teobaldo possui uma linhagem mista, sendo meio dragão, meio lagarto, o que lhe confere resistência, habilidade de comunicação com dragões e lagartos e uma capacidade de absorver energia mágica de fontes naturais. Ele demonstra habilidades avançadas de transmutação e manipulação de feitiços antigos, ajudando os detetives a controlar objetos mágicos fora de controle. Além disso, sua inteligência estratégica permite que ele preveja movimentos de inimigos e crie planos complexos para proteger o prédio, tornando-o dispensável para a equipe. A relação de Teobaldo com Leocádia começa como uma promessa de casamento e evolui para um vínculo profundo, construído ao longo de diversas temporadas. Eles se enfrentam juntos desafios mágicos e humanos, fortalecendo sua união a cada episódio. No episódio final da 20ª temporada, Teobaldo e Leocádia finalmente se casam, marcando um momento icônico da série. Este casamento não apenas consolida a história dos personagens, mas também celebra a evolução da narrativa de amor e magia que atravessa gerações. Entrando na questão de linhagem familiar, a família Trons ajuda a entender não apenas a força de Teobaldo, mas também as responsabilidades que ele carrega como guardião da magia e da tradição familiar. Esse contexto enriquece cada episódio em que ele aparece, mostrando a complexidade de seu caráter e as raízes de seus poderes.
O personagem Teobaldo Trons é interpretado por Charles Miara, nascido em 18 de setembro de 1959. Antes de assumir o papel de Teobaldo, Charles ficou famoso interpretando o Palhaço Bozo nos anos 80, e sua carreira inclui trabalhos como dublador, produtor e diretor. Em entrevistas, Charles falou sobre a importância de seu personagem na série, destacando o impacto de Teobaldo para a narrativa e para o público infanto-juvenil. Ele comenta como o personagem exigiu aprofundamento histórico e mágico, e revela curiosidades dos bastidores, como os desafios de filmar cenas mágicas com efeitos especiais e a interação com os atores miris que interpretam os detetives. Teobaldo Trons é mais que um simples mago com poderes extraordinários. Ele apresenta sabedoria, lealdade, amor e evolução. Sua trajetória no Prédio Azul, sua relação com Leocádia, sua família complexa e sua magia poderosa fazem dele um personagem icônico da série. Ele mostra que, mesmo em um mundo cheio de mistérios, a amizade, a coragem e o amor sempre prevalecem. Bom, agora chegou aquela hora que vocês já conhecem. A minha opinião. Eu gosto muito do personagem Teobaldo Trons, mesmo que às vezes ele seja um pouco exagerado nas reações e nos gestos, é exatamente isso que faz dele uma figura única dentro da série. Ele traz um alívio cômico indescritível, aqueles que aparecem na hora certa para deixar a história mais leve e divertida. Dá pra perceber claramente que o Teobaldo não foi colocado na trama por acaso. Os roteiristas tiveram cuidado de pensar em todos os detalhes, desde sua origem em Ondion até sua relação com os outros personagens, construindo um desenvolvimento sólido, cheio de propósito e com um histórico de vida bem definido. Ele não é só mais um mago, ele tem uma trajetória, um passado e uma importância real no universo mágico de detetives do Prédio Azul. Outro ponto que eu gosto muito é como ele está sempre presente no enredo. Teobaldo não aparece de vez em quando só para fazer graça. Ele participa ativamente dos mistérios, ajuda os detetives em momentos decisivos e está envolvido em praticamente todos os grandes acontecimentos do prédio. Isso mostra que ele é um personagem integrado à história, com funções bem definidas e não apenas um coadjuvante solto. Essa importância também é reforçada pelas suas participações nos filmes da franquia. Ele está em DPA, o filme, DPA 2, O Mistério Italiano, DPA 3, Uma Aventura no Fim do Mundo e DPA 4, Fantástico Reino de Ondion, mostrando que sua presença é essencial até mesmo nas aventuras mais grandiosas. Nesses filmes vemos lados diferentes do personagem, o mago sábio, o amigo leal, o parceiro de Leocádia e, claro, aquele Teobaldo divertido que todos adoram. Teobaldo também tem um papel muito interessante dentro da dinâmica da série. Ele equilibra a parte mágica com a parte cômica, algo que poucos personagens conseguem fazer tão bem. Ele é poderoso, tem uma história ancestral, mas ao mesmo tempo consegue arrancar risadas e criar momentos leves, sem nunca perder sua relevância. Por tudo isso, é impossível negar que ele é um personagem memorável, que marcou profundamente a infância de muita gente. Seu jeito carismático, o bom coração, a lealdade aos amigos e sua presença constante fazem com que o público crie uma conexão forte com ele. Teobaldo Trons não é só mais um personagem querido, ele é parte da essência de detetives do Prédio Azul. Rúbia Bizâncio Vega nasce no emaranhado de histórias das famílias mágicas que orbitam Ondion e o Prédio Azul. Para entender Rúbia, é preciso primeiro organizar sua árvore genealógica. Ela é filha de Leonel Leal e Cleonice, ou Leonice, dependendo dos registros das wikis. Portanto, neta de Leão e Leôncia Leal, na geração anterior, e bisneta de nomes que aparecem como pilares da Strip Leal, como Berta, Alberta e Bartolomeu, e segue a descendência que atravessa gerações. Rúbia figura como sobrinha de Leocádia Leal, ou seja, pertence a esse núcleo familiar que mistura teatralidade, orgulho e tradição bruxa. Seguindo sua árvore genealógica, ela tem duas filhas, Berenice e Brisa. Essa ordem cronológica ajuda a entender por que Rúbia tem influência. Ela representa uma continuidade histórica da família Leal. Mas justamente por casar-se e ligar-se aos Bizâncio, um nome que assume na vida conjugal / profissional, ela passa a carregar dupla identidade, o peso do sangue leal e a prática dos Bizâncio, com sua relação mais direta com o comércio e ofícios mágicos. Rúbia foi construída para ser a ponte entre a pompa da linhagem leal e a prática artesanal / comercial da linhagem Bizâncio. Isso significa que, além da reverência histórica, ela tem responsabilidades concretas, gerir interesses, zelar por segredos de família, educar herdeiras Berenice e Brisa na tradição bruxa e, quando preciso, usar influência para mover peças no tabuleiro mágico. Essa mistura de status e mão na massa é essencial para entender as escolhas dela ao longo das temporadas. Rúbia não age como uma matriarca distante, ela age como quem sabe negociar, proteger e manipular, no bom sentido narrativo, os rumos do que pertence à família. A aparição de Rúbia no cânone da série é construída aos poucos.
Ela começa com referência em episódios que tratam da história da Berenice, surgindo em menções e flashes que apontam seu papel familiar. Com o tempo, essa referência vira presença mais consistente. Há episódios em que Ruby aparece diretamente, envolvendo sobretudo tramas de parentesco, comércio mágico e complicações domésticas. A cronologia das aparições indica menções às temporadas anteriores, por exemplo, episódios que citam os pais de Berenice e entradas mais marcantes a partir das temporadas intermediárias, onde a personagem ganha cenas próprias e a Casa Bizâncio aparece como local narrativo. Quando Ruby se estabelece no Prédio Azul, passa a ter uma função narrativa clara, ser a força atrás de determinados problemas, por exemplo, itens encantados com defeito, negociações que dão errado ou segredos de família que retornam para assombrar a geração atual. Sua presença altera a dinâmica do prédio porque, com ela por perto, conflitos de ordem mágica e social ganham tons mais sérios e às vezes mais cômicos, dependendo de como a trama quer brincar com a imagem gótica dela. Uma coisa importante é que a personagem nunca foi pensada apenas como uma figura decorativa, entre aspas. Ela entra para causar impacto narrativo, trazer herança e abrir linhas de história sobre legado, maternidade e responsabilidade bruxa. Diferente de alguns bruxos que carregam um amuleto ou artefato fixo como fonte exclusiva do poder, Rúbia não depende de um colar, anel ou presilha singular que lhe defina. Seu poder é mais gestual e simbólico. Ela utiliza majoritariamente o bater das mãos, as palmas, como gatilho para canalizar magia. Esses gestos simples viram marca. Quando Rúbia bate palmas, mudanças acontecem. Entre as habilidades que lhe são atribuídas com maior frequência nas fontes do fandom e nos episódios estão: magia do esquecimento. Rúbia tem facilidade de lançar feitiços que apagam memórias ou alteram lembranças, não como um apagamento total e permanente em massa, mas como uma manipulação sutil que pode causar confusão, revelar segredos seletivamente ou proteger famílias mantendo segredos enterrados. Esse poder serve narrativamente tanto para criar mistérios quanto para resolver enredos sem apelar para a violência. A magia do esquecimento muda estados emocionais e revela camadas do passado aos poucos. Duplicação / clonagem mágica. Ela demonstra controle sobre a duplicação de objetos. Em situações de emergência, consegue replicar itens menores para suprir necessidades rápidas. Quando uma prateleira precisa de mais velas enfeitiçadas, por exemplo, não é uma duplicação perfeita de longo prazo, mas um expediente prático que gera cenas cômicas e soluções criativas nos episódios. Dar vida a objetos inanimados. Rúbia consegue dar vida temporária aos objetos. Uma vassoura que dança, um quadro que reclama, uma estátua que se mexe. E usa isso tanto para efeito prático, quanto para ensinar lições. Essa habilidade reforça sua conexão com o mundo artesanal dos Bizâncio. Os objetos que ela toca têm função, história e às vezes vontade própria. Essas qualidades fazem Rúbia uma bruxa com perfil operacional. Sua magia serve para gerir o cotidiano mágico, aplicar soluções, esconder memórias que não convém e, quando necessário, causar pequenos reversos que testam personagens e valores. Ela não é somente uma explosão de poder, sua magia é utilitária, política e simbólica. A relação de Rúbia com Berenice e a Brisa é central, com episódios que, com Berenice, a atenção típica de mãe responsável versus filha impulsiva. Berenice, curiosa e por vezes confusa com as regras mágicas, frequentemente se mete em problemas que Rúbia precisa consertar, às vezes com a mão firme, outras vezes com aquela proteção amorosa que indica que ser severa também é cuidar. Com Brisa, dependendo das versões que a série explora, Rúbia assume um papel de mãe afetuosa e cuidadosa, e a gravidez / chegada de Brisa constitui um enredo importante. A imagem de gravidez colocou em foco temas como continuidade, responsabilidade e como o mundo mágico se ajusta à chegada de uma nova geração. Isso gerou episódios que exploram medo, alegria e a logística cômica mágica de criar crianças com poderes, tudo regado ao tom característico de DPA. Com Leocádia e demais, Leal / Trons, há um misto de respeito e códigos de família. Rúbia reconhece antigas hierarquias. Leocádia é referência e há sinais de reverência entre gerações. Ao mesmo tempo, por causa das relações de parentesco, sobrinha, neta, bisneta, conforme a geração, Rúbia tem autonomia suficiente para reivindicar espaços. Ela negocia com Leocádia, discute heranças simbólicas e por vezes ataca, com palavras ou manipulações mágicas leves, interesses que conflitam com os seus. Rúbia tem trocas com personagens como Toby e Teobaldo em questões familiares e de negócios, com figuras de Ondion em disputas comerciais e com moradores do Prédio Azul quando as tramas demandam que a Casa Bizâncio ou as mercadorias dela se misturem ao cotidiano. Em resumo, Rúbia atua sempre em rede. Suas discussões reverberam no tecido social mágico, o que a torna uma personagem acionadora de enredos, não apenas espectadora. Rúbia participa de arcos que lidam com o legado familiar, comércio mágico problemático e maternidade.
maternidade. Entre os momentos que mais a definem está o arco de gravidez que culmina com Brisa. Essa gestação não só apresentou desafios práticos para a personagem, como proteger a gestação da terrível Amaranta, como também forçou confrontos com tradições antigas da família e ajustes na dinâmica do prédio. Outro arco recorrente são os episódios em que produtos da Casa Bizâncio dão errado. São situações que mostram a versatilidade dos roteiristas em transformar um potencial vilão, entre aspas, em fonte de comédia e ensinamento. A atriz que interpreta a Rúbia é Ana Sofia Falk. A atriz imprime a personagem uma mistura de elegância dramática e comicidade contida. Olhar, postura e entonação trabalham em conjunto para conseguir esse efeito mortícia brasileira. Os bastidores é relatado pelos fãs que o figurino e a direção de arte foram pensados para preservar a aura ancestral. Tecidos clássicos, cortes sóbrios, acessórios discretos, sem transformar a Rúbia em caricatura. Em entrevistas coletadas em materiais e perfis, a equipe comenta que construir Rúbia exige um equilíbrio para que ela fosse ao mesmo tempo temível e afetuosa. A escolha de gestos, os objetos do cenário e a trilha sonora nas entradas da personagem foram todos combinados para acentuar o tom. A atriz e a produção também cuidaram para que a gravidez da personagem fosse contada com respeito e com espaço cômico, resultando em episódios que funcionam bem tanto para crianças quanto para adultos. Fãs costumam valorizar esse cuidado que produziram nas redes, tributos e vídeos analisando as cenas em que Rúbia explode em expressão dramática com mínima fala. Bom, agora chegou aquela hora que vocês já conhecem. A minha opinião, a Rúbia sempre passou esse ar de Mortícia Addams do Prédio Azul, e eu particularmente adoro personagens com esse humor sombrio, mas que no fundo são gente boa e cheios de carisma. Desde que vi Rúbia pela primeira vez lá por 2018 ou 2019, eu já me encantei com a personalidade dela, aquele jeito elegante, sério e misterioso, mas que ao mesmo tempo cômico e acolhedor. Acho que a decisão de fixar ela de vez no enredo, fazendo a personagem morar no Prédio Azul, e ainda por cima no apartamento 333, onde fica o portal para Angel, foi simplesmente genial. Isso aproximou muito mais o público da personagem e fez que a gente sentisse parte da história dela. Rúbia nunca foi colocada na trama apenas para ser mãe da Berenice. Desde o início deu para perceber que ela tinha um propósito maior. Sua presença traz profundidade à história, emoção e aquele toque especial de humor que só ela consegue transmitir. Por isso, os diálogos e monólogos da personagem se tornaram tão marcantes e criativos, deixando cada cena mais viva. Hoje já são 5 temporadas em que Rúbia aparece com frequência em DPA, e isso só prova como ela se tornou memorável e indispensável para o universo da série. E claro, não dá para terminar sem parabenizar a talentosa Ana Sofia Falk, a atriz que deu vida a Rúbia Bizâncio Vega. Ela conseguiu imprimir alma, elegância e presença de forma que ficará marcada para sempre na memória de quem cresceu assistindo. Rúbia Bizâncio Vega é, sem dúvidas, um ícone de DPA, uma bruxa sofisticada, divertida e poderosa e inesquecível. Berenice Bizâncio Vega Leal, a nossa Berê, é filha de Rúbia Leal e Rubão Bizâncio Vega, sobrinha neta de Leocádia Leal e herdeira direta de uma das linhagens mágicas mais poderosas de Angel. Desde sua primeira aparição lá na 9ª temporada, no episódio Que Tolice Berenice, já é mostrado que ela não é uma feiticeira comum. Ela era provocadora, aprontava com os detetives e testava limites. Mas também ela era carismática, e isso fez o público se apegar muito rápido nela. Berenice nunca foi totalmente boa, mas também nunca completamente má. Ela vivia em conflito, em vários momentos ela brigava com os detetives, desafiava regras e até chegou a se aproximar do lado sombrio da magia. Principalmente quando a Amaranta aparece em sua vida. A Amaranta enxerga algo nela, sua insegurança, seu medo, seu ciúme. Quando Rúbia engravida, isso fica bem mais forte. Quando sua mãe retorna grávida de Angel, Berenice demonstra ciúmes claro à irmã que nem nasceu. Esse sentimento é perigoso. A Amaranta se aproveita disso e influencia Berenice, tentando puxá-la para o lado do mal, mas no final da temporada a história vira. Quando Brisa nasce, é justamente ela e seus amigos detetives que quebram o feitiço de Amaranta e traz Berenice de volta ao caminho do bem. É simbólico, a irmã que ela temia é quem a salva. Talvez o ponto mais importante da história da Berê é quando ela assume o cargo de guardiã do portal de Angel. Isso não é pouca coisa, o portal é uma das forças mais poderosas e perigosas da história de DPA. E confiar isso a alguém tão jovem mostra o quanto que ela era poderosa. Mas poder sem maturidade cobra um preço. No penúltimo episódio da 18ª temporada de DPA, Berenice comete erros gravíssimos. Ao invés de proteger o portal, ela começa a usar ele como atalho.
indo e voltando das aulas de Ondion, abrindo e fechando o portal constantemente. Isso coloca em risco a sua família, o prédio e o equilíbrio mágico. Ela é destituída do cargo por Bertha e perde seus poderes por um tempo. Esse é, sem dúvida, o momento mais pesado da personagem. Mas a história da Beren nunca foi sobre perfeição. Com a ajuda de Rúbia, Teobaldo, Bertha, ela recupera seus poderes, sua varinha e principalmente sua consciência. Aqui Berenice muda, ela deixa de ser só uma feiticeira travessa, se torna mais responsável, estudiosa e madura. E isso acompanha até o crescimento real da atriz Nicole Orsini. Inclusive, se o vídeo chegar na atriz, parabéns por interpretar essa personagem tão querida. Na 19ª temporada acontece algo muito esperado pelos fãs. Berenice e Toby começam a namorar e dão seu primeiro beijo. E é aí que vem o episódio final, que tolice dizer tchau para Berenice. Beren decide deixar o Prédio Azul para estudar no acampamento de magia para jovens bruxos. Na Floresta Encantada, ela se despede do Prédio Azul, mas não de sua história. Berenice foi guardiã do portal, errou, caiu, aprendeu, amadureceu diante do público e por isso, para muitos fãs, ela não é só uma personagem, ela é uma das maiores evoluções de DPA. Brisa Bizâncio Vega Leal nasceu em 7 de outubro de 2011, ligada ao reino de Ondion. Ela é filha de Rúbia Leal e Ruban Bizâncio Vega, e irmã mais nova de Berenice, uma das feiticeiras mais poderosas do Prédio Azul. Mas o que realmente torna a Brisa especial é a linhagem que ela carrega. Ela faz parte da tradicional e histórica família Leal, uma das famílias mágicas mais antigas da série. Leocádia, Teobaldo, Vó Berta, seguindo até a Undelina. Ou seja, a magia da Brisa não é comum. Ela carrega gerações e gerações de poder acumulado, e isso explica muita coisa. Na 15ª temporada, a história toma um rumo inesperado. É revelado que a lágrima de bebê bruxo pode quebrar feitiços praticamente impossíveis de ser desfeitos. E é justamente a lágrima da Brisa, ainda bebê, que faz o feitiço que Bartolomeu Leal jogou em Alejandro se quebrar, trazendo Alejandro de volta à forma humana. Esse momento não é pequeno, ele muda tudo, porque mostra que Brisa, ainda bebê, já tinha um poder valioso. Tão valioso que a vilã Amaranta esperou até seu nascimento para usar a seu favor. Tem um detalhe que muita gente esquece, que a Brisa foi sequestrada quando era bebê por Amaranta, mas até hoje a série não deixou claro se ela lembra disso. Diferente de outros bruxos que usam varinhas, colares ou anéis para canalizar magia, Brisa usa um objeto muito específico, uma presilha em forma de borboleta. Mas essa presilha, como eu disse, não é só um objeto bonito, ela é um amuleto de proteção da Brisa, a fonte canalizadora da magia roxa e o símbolo do tipo de magia que ela pratica. A borboleta representa a transformação. Isso combina muito com a trajetória dela. Brisa está sempre crescendo, aprendendo e evoluindo. A partir da 16ª temporada, a Brisa deixa de ser a bebê poderosa. Ela cresce e se torna mais ativa. Passa a integrar no grupo principal de Flor, Max e Zeca. E assume oficialmente o papel da detetive da capa roxa, que antes era da Berenice. Brisa é uma das pouquíssimas crianças que tem magia e convive com os ordinários. Brisa representa a ponte entre esses dois mundos. Ela não escolhe entre magia e investigação, ela mistura os dois. Na 19ª temporada, Brisa enfrenta talvez o momento mais sombrio de sua trajetória. Ela recebe uma gargantilha de gato enfeitiçada pela vilã Zelda. Sem perceber, acaba sendo controlada. Sob o feitiço, ela perde o controle das próprias ações, passa a agir contra os amigos e desenvolve a habilidade de se transformar em gato. Esse arco é importante porque mostra a vulnerabilidade. Mesmo sendo poderosa, mesmo tendo magia boa, Brisa ainda pode ser manipulada e os vilões sabem exatamente onde atacar. Brisa não ficou restrita apenas na série principal. Ela ganhou destaque em DPA Mini, DPA 4 Fantástico Reino de Ondion e principalmente na minissérie do YouTube Bisbilhotices da Brisa. Essa minissérie aprofunda o lado cotidiano da Brisa, suas travessuras, curiosidades e personalidade, o que mostra que ela não é só uma personagem ali jogada.
Liz é curiosa, bagunceira, divertida e generosa, mas também é determinada. Ela já quebrou feitiços históricos, enfrentou vilões perigosos, ajudou a salvar personagens e participou de momentos decisivos da trama. Ela não é apenas a irmã de Berenice, ela é uma das peças importantes para a mitologia recente da série. Zezé, cujo nome verdadeiro é Zoraida Morgana Zorga, foi uma das bruxas mais perigosas já apresentadas em DPA. Misteriosa, silenciosa e extremamente poderosa. Ela sempre teve um objetivo muito claro: derrotar Leocádia Leal e tomar para si o poder absoluto da magia. Durante anos, Zezé foi responsável por causar caos no Prédio Azul, dores de cabeça para a síndica e pesadelos para as crianças. Não é à toa que ela se tornou a principal antagonista das temporadas 5 a 7, marcando a série com episódios mais sombrios e tensos. Antes de se tornarem inimigas mortais, Zezé e Leocádia estudaram juntas na escola de magia de Ibigo. Elas faziam parte da mesma turma, aprenderam os mesmos feitiços, mas seguiram caminhos completamente diferentes. Zoraida chegou a ser aprendiz de Alberta Leal, o que deixa tudo mais chocante. Ou seja, Zoraida é uma pessoa que começou aprendendo magia para proteger, mas acabou se perdendo pela ambição. Existe até um detalhe em um episódio que aparece um piano tocando sozinho no pátio do Prédio Azul. E a Leocádia se irrita profundamente. O motivo é que Zezé tocava exatamente a mesma música na escola de Ibigo. Um lembrete de um passado que nunca foi realmente esquecido. Pouca gente sabe, mas Zezé já foi guardiã do portal de Ondion. A família Zorga possui uma linhagem direta ligada ao reino, o que explica uma parte do enorme poder que Zoraida sempre demonstrou. Porém, movida pela ambição e a busca de um poder supremo, a família Zorga foi banida do reino de Ondion, e foi aí que tudo mudou. Após a expulsão, Zoraida abandonou o papel de guardiã e decidiu querer o portal só para si. Seu objetivo era claro: abrir o portal de Ondion e dominar o reino, custasse o que custasse. Zezé não brincava em serviço. Em uma luta contra a Net, mãe de Mila, ela demonstrou até onde seus limites chegavam. Ela prendeu Berta dentro de um quadro, transformou a Net em planta e ainda fez Leocádia esquecer tudo. Esses atos marcaram um dos momentos mais pesados da série. Ao longo da história, foi revelado que Zezé também já transformou Mercúrios em abóbora, transformou Frederico Leal em rato e transformou Fred Souza Leal em barata. Cada feitiço deixava claro: ela não tinha limites. Um dos aspectos mais assustadores de Zezé era sua versatilidade mágica. Ela tinha a habilidade de se transformar em animais por um tempo, usando isso para dominar e atacar. Virou um urubu para enganar o mensageiro de Ondion e virou uma cabra para furar a proteção do Prédio Azul. Esses disfarces deixavam a sensação que ela podia estar em qualquer lugar observando tudo. Anos depois de suas tramóias, Zezé envia o quadro da Berta para Leocádia. No dia do casamento do Severino, Mila, Teobaldo, Leocádia e Berta conseguem finalmente derrotá-la, transformando-a em cacto, que nem ela fez com a Net. Mas a história não termina por aí. No antepenúltimo episódio da 10ª temporada, Marga, com a ajuda de Berta enfeitiçada, consegue tirar Zezé da forma de cacto e faz ela voltar à forma humana. Ao voltar, Zezé tira a Berta enfeitiçada do quadro para ela ajudar a abrir o portal. Porém, o plano falha. Berta volta a si. Teobaldo e Leocádia conseguem derrotá-la novamente. Eles unem forças e transformam Zezé em pedra. Eles relembram aquela antiga profecia que ronda a série: uma vez pedra, para sempre pedra. O fim definitivo? Talvez não. Existem várias teorias que Zezé pode voltar em algum momento da franquia. E se isso acontecer, meus amigos, eu vou ser o primeiro a assistir. Zezé não foi apenas uma vilã poderosa. Ela teve passado, motivação, dor, ambição e uma presença que realmente dava medo. Mas antes de qualquer troca de elenco, antes de qualquer portal, antes até de onde eu ganhar tanta importância, existia Antônio Paes, ou simplesmente Tom. Interpretado por Caio Manhete, Tom apareceu pela primeira vez no episódio Acabou a Água, que foi o primeiro episódio da série. Desde o início, ele já mostrava o que definiria a Capa Verde: inteligência acima da média. Tom era o estrategista do trio original, basicamente o líder do trio.
Enquanto Mila tinha um impulso e capinha o coração, Tom era o cérebro do trio. Ele investigava com lupa, bússolas e invenções próprias, sempre pensando 2 passos à frente. Mas o que tornava Tom especial era um detalhe muito humano. Ele do trio era o que mais tinha medo. Não gostava de histórias assustadoras e talvez o mais medroso do grupo. Mesmo assim, ele enfrentava tudo pelos amigos. Isso define um bom detetive. Com o passar do tempo, Tom cresce e se muda do Prédio Azul para estudar robótica na Índia. Não foi uma saída qualquer, foi coerente com tudo que ele sempre foi. Curioso, inventor, focado em ciência. E sua capa verde não ficou guardada. Ela foi passada em diante, porque a capa verde não representa só uma pessoa. Ela representa uma geração completa. E é nesse momento da história que entra Filippo Tomatini. Pipo aparece pela primeira vez no episódio Adeus Tom, marcando uma chegada simbólica. Ele chega ao Prédio Azul junto com seu pai Salvatore Tomatini. E, diferente de Tom, Pipo traz uma energia mais espontânea. Ele é criativo, expansivo e emocional, mas ainda assim carrega o DNA da Capa Verde. Pipo se torna originalmente o novo detetive da Capa Verde no episódio Temperos Mágicos. E ao longo das temporadas 7 a 14, ele vive aventuras incríveis como detetive. Enfrenta vilões como Nicanor, Zezé, Maga, Mero Hunter e assim vai indo. Participou da fase onde a magia começou a ganhar mais força em DPA, em uma das gerações mais memoráveis. Uma curiosidade muito legal, que inclusive eu até fiz um vídeo no TikTok explicando sobre isso, isso que é importante você me seguir lá, porque eu posto sempre teorias antes daqui, é que o Pipo foi adotado. Por isso que a gente sempre fica se perguntando cadê a mãe do Pipo, ninguém mostra, ninguém menciona ela. É justamente porque ele foi adotado ainda bebê pelo Salvatore Tomatini, que é o pai dele atualmente. E isso adiciona uma camada interessante ao personagem. Ele não é só o sucessor de Tom, ele carrega uma própria identidade. Sua saída também é simbólica. Ele precisa voltar para a Itália e a sua capa verde tem que encontrar um novo herdeiro. Então chegamos na fase mais recente. Em 2021, após a saída de Pipo, chega Zeca Afonso Soares de Lima. Zeca chega ao Prédio Azul com sua mãe Laila. Rapidamente faz amizade com Max e Flor. Mais diferente das gerações anteriores, o Zeca chega em um momento da história em que a magia está completamente expandida, que ela já faz completamente parte do roteiro, porque lá no começo da série realmente era só investigação. Conforme foi avançando, a magia foi ganhando mais importância. Ele participa diretamente da batalha contra Alejandro e Amaranta, ele ajuda no dia do nascimento da Brisa, enfrenta portais, bibliotecas mágicas, museus, feitiços e por aí vai. Zeca não vive em mistérios pequenos. Ele vive crises mágicas que o prédio sofre. Se Tom era o estrategista clássico, Pipo era o emocional criativo, então Zeca é um equilíbrio moderno. Ele é curioso, científico, racional, mas também corajoso, mesmo às vezes levando muito a sério aquele lance de álcool em gel. Ele não apenas resolve mistérios, ele participa de um enredo que muda o rumo da história. E atualmente na temporada 21, agora parece que eles já estão gravando a temporada 22, ele continua sendo o detetive da Capa Verde. Não sei se nessa nova temporada vai vir um novo detetive, eu não faço ideia, mas se vir eu vou ter que regravar esse vídeo com um novo detetive, né? Mas eu acredito que o Zeca fique mais um tempo nessa temporada 22. Agora deixa eu levantar uma reflexão. Percebe como a Capa Verde sempre esteve ligada com a inteligência? Tom, robótica, Pipo, criatividade estratégica e Zeca, a ciência, né? Mente científica. A Capa Verde, eu acho que todas as outras capas representam a evolução. Cada geração trouxe uma nova forma de pensar, mas todos os portadores da Capa Verde têm a mesma essência. Resolver antes de agir e pensar antes de agir. Mas agora... Camila Cristina Cajueiro, a nossa Mila, não era apenas uma detetive, ela era uma bomba de energia. Geniosa, sim. Desastrada às vezes, sim também. Mas extremamente leal e corajosa. Ela muitas vezes colocava o trio em confusão porque ela não pensava muito antes de agir. Mas ao mesmo tempo, era a que mais se entregava emocionalmente às investigações. E com certeza o grande ponto da virada da Mila é quando ela descobre que é uma feiticeira Dâmia da magia verde. E que também Leocádia é sua madrinha. E isso muda completamente o rumo da personagem. Ela com certeza não era uma criança ou pré-adolescente quando a série vai avançando e investigando mistérios. Ela era herdeira de uma linhagem mágica ligada às plantas. Os seus poderes incluíam fitocinese, manipular ou ouvir plantas, invisibilidade, teletransporte, telecinesia, intangibilidade e transmutação.
Ou seja, ela ao longo do tempo foi evoluindo um pacote mágico muito completo em sua vida. E diferente das outras detetives da Capa Vermelha, a Mila precisou sair do Perdizon muito bruscamente para uma missão quase impossível. Ela precisava estudar em Ondion, ela precisava evoluir para salvar sua mãe. Pois no passado, numa guerra do portal entre Berta, Leocádia e Annette contra a Zezé, Zezé transformou sua mãe em planta. Narrativamente, a Mila representa a transição do DPA pé no chão, só investigação mesmo, para o DPA mágico e um universo mais expansivo. Ela foi o elo de tudo isso. Com a saída de Mila, entra Sol, mais especificadamente Sol Madeira Capim. Ela assume a Capa Vermelha num momento muito delicado, substituir uma personagem extremamente forte. Se eu me lembre, a Mila foi a última a ser substituída dos outros detetives. Então o público tinha muita ligação com ela. Então, com certeza, teve muito esse peso em cima da Sol para ela substituir essa personagem. E ela substituiu muito bem, trazendo uma nova personalidade, mas mesmo assim com o público se apegando aos poucos com ela e também tornando um carinho. Sol não veio com magia, e sim com tecnologia. Seus óculos super equipados eram o seu diferencial. Eu sempre quis ter um desse quando era criança. Ela representava uma detetive mais racional da Capa Vermelha. Diferente da impulsividade da Mila, a Sol era um pouco mais centrada, mais equilibrada emocionalmente, e também trouxe algo interessante, que são os conflitos internos. Ela já teve treta ali com a Berenice, também já enfrentou várias inseguranças suas. Já precisou provar seu valor e por aí vai, né? Sua saída também foi significativa. Sol vai morar nos Estados Unidos com seu pai para aprender mais inglês lá, encerrando esse ciclo da Capa Vermelha em que o universo de magia não estava tão expandido. Então, na verdade, na geração da Sol, a magia começou a se expandir, mas ela só foi completar a expansão mesmo na terceira geração, que já estava completamente cheio de bruxo, cheio de coisa, né? Cheio de portal. Eu acredito que a Sol foi uma das últimas detetives ligada realmente no foco central, que era a investigação. Se Mila foi emoção e magia, Sol foi inteligência e prática. Maria Flor chega de um jeito completamente diferente, interior de Minas, ligada às plantas. E o interessante é que ela é prima da Sol. Além de ter um super olfato, né, gente? A menina era mestre em identificar os cheiros. Ela talvez seja a detetive mais sensorial da Capa Vermelha. Flor não precisava de magia forte nem de uma tecnologia muito avançada. Ela tinha a própria percepção. Ela reconhecia plantas pelo cheiro, identificava o ar. E algo muito interessante é que ela não tinha medo da Dona Leocádia. Desde o primeiro dia que ela pisou ali, ela já enfrentou a Dona Leocádia de cara. Isso muda um pouco a dinâmica. Flor era mais gentil, mais educada, mais firme, mais doce e ousada. Ela também teve um pequeno contato ali com a magia. Na temporada 15, no último episódio, ou no penúltimo, não vou lembrar agora, a Berenice deixa propositalmente a sua varinha no porão do Teobaldo, que estava trancado com a Flor lá. E ela usa por um breve momento a varinha da Berenice, e ela consegue usar. Então dá pra ver que ela se acostuma rápido com as novidades. Mas o foco dela nunca foi poder, foi essência. Infelizmente, sua permanência foi a mais curta das detetives. E parece que foi questões externas da produção. Mas dentro da narrativa ela representa a leveza, a Capa Vermelha mais natural. E então chegamos na Mel. Mel entra em um DPA completamente mágico agora. A magia, a partir que ela entrou, é o foco principal. Portais estáveis, bruxos poderosos, Ondion mais presente. Ela foi adotada por Cici e Severino, que adiciona uma camada mais emocional para a personagem. Mel tem um lado sensível, mas também curioso. Ela usa magia. Tem recursos como a caneta pitomba e vive em um ambiente onde a magia já é rotina. Diferente da Mila, que se descobriu, diferente da Sol, que investigava, diferente da Flor, que sentia, Mel cresce no caos mágico. Ela representa a nova geração do DPA, onde a magia já virou algo cotidiano. Agora, comparando as quatro, Mila, a revolucionária mágica, Sol, a estrategista tecnológica, Flor, a sensorial natural, Mel, herdeira da nova era da magia. Cada uma marcou uma fase. Cada uma representa um momento diferente da série. E é uma das capas que mais se diferenciam ao longo do tempo. Se você comparar as quatro, cada uma tem o seu jeitinho, mas lá no fundo tem a essência da Capa Vermelha, que é o mais emocional. Eu acho que a Capa Vermelha é difícil de explicar, porque elas são muito diferentes ao mesmo tempo que são muito iguais. Se a Capa Verde representa raciocínio, liderança, a Capa Vermelha representa intensidade. E talvez por isso seja uma das mais emocionais da série. Agora, Cícero Capim, o primeiro detetive da Capa Amarela. Sincero, brincalhão, apaixonado por histórias de terror.
Capim era aquele tipo de detetive que encontrava pistas com facilidade, mas muitas vezes chegava à conclusão errada primeiro. Ele agia antes de pensar, mas isso fazia parte do charme dele. Narrativamente, o Capim também representa o DPA raiz, quando os mistérios eram mais urbanos e menos mágicos. Ele também traz uma camada familiar muito forte, filho do Severino e meio-irmão da Sol. Meio-irmão ainda de consideração, né, gente? Porque eles não têm o mesmo sangue. Tem uma coisa interessante que o Capim sempre quis ser escritor. Ou seja, ele viveu muito no imaginário, no suspense e no terror. Isso conecta ao fato dele ser o mais corajoso do trio. Sua saída marca o fim da grande era de DPA. Ele volta em ocasiões especiais, mas né, encerra o ciclo clássico da capa amarela. Então entra Bento, e aqui nós temos uma mudança brusca. Se Capim era impulsivo, o Bento é racional, extremamente desconfiado. Ele praticamente se recusava a acreditar na existência de magia. Sempre buscava uma explicação científica. Sua frase clássica, isso não é nada científico. Bento representa o conflito entre ciência e magia no DPA. Ele andava com fita métrica, fazia cálculos, medidas, enfim, ele era muito inteligente. Uma curiosidade é que ele foi o primeiro detetive da série a usar óculos, reforçando essa imagem mais intelectual. E olha que interessante, ele só entrou para o grupo porque ele conseguiu descobrir a localização do clubinho sozinho. Ou seja, ele basicamente conquistou a capa. Narrativamente, Bento equilibra a parte do DPA raiz com o começo da magia, quando Mila se mostra uma feiticeira. Sua saída para o Chile fecha esse arco racional da capa amarela. Max, a capa volta a ser movimento e impulsividade. Mas de um jeito diferente. Max é atleta, apaixonado por basquete. E sua principal ferramenta é uma bola que funciona com super audição à distância. Percebe a evolução? Capim a coragem, Bento a racionalidade. Max usa a tecnologia junto com o esporte, os dois juntos. Ele é esperto, competitivo, bem ativo. Investigou com Sol e Pipo enquanto o prédio já estava tomado pela magia, a história já tinha se tornado sobre magia. Sua saída na temporada 20 para se tornar um jogador é simbólica. A capa amarela sempre segue o caminho do movimento. E o Max sempre esteve ligado ao esporte. Agora chegamos à fase atual. Rock, surfista, falante, tranquilo, mas impulsivo. Filho de Maju e Francisco, chega de Saquarema já com uma nova energia, já com uma identidade própria. Seu objeto? Uma câmera escondida na parafina da prancha. Ou seja, a capa amarela agora é audiovisual, é registro e é observação moderna. Aí eu nem preciso explicar, né? Rock já entra no DPA mágico, completamente mágico, onde o foco é a magia. Mas a gente não tem muita informação sobre a personalidade dele por completo, porque recém saiu a primeira temporada dele, né? Que foi a temporada 21. É difícil de, né, ler ele só por uma temporada com poucos episódios assim. Mas vai sair a temporada 22, né, que eu acho que vai ser mais longa e com vilões super perigosos. Então eu acho que a gente vai conseguir ver mais ele se mostrando, encarando esses vilões e vendo como é que é a personalidade dele. Agora, comparando eles, Capim, o corajoso e imaginativo. Bento, o racional científico. Max, o atleta tecnológico. Rock, o observador moderno. Percebe como a capa amarela nunca perdeu sua essência de ação, mas sempre se adaptou à época da série. No começo era aventura urbana, depois virou conflito ciência versus magia, depois uma tecnologia esportiva, e agora é a geração digital. Pra mim, eu acho que a capa amarela é o que mais remete ao tempo onde DPA está sendo produzido. Se você vê o Capim lá na primeira temporada, você vai saber que a série foi feita em 2012. Se você vê o Bento, você vai saber que a série foi feita ali em 17, 18. Ela acompanha tendências. Ela evolui com o público, assim como todas as outras capas. Talvez por isso seja tão marcante. E bom, se você chegou até aqui, sério, muito obrigado mesmo. Esse vídeo é um compilado de uma saga que eu gostei muito de fazer. E vocês também curtiram demais. Isso é o que dá mais vontade para mim continuar fazendo. Análises, teorias, curiosidades sobre esse universo tão expansivo de DPA. E olha, mesmo esse vídeo reunindo personagens base ali da série, ainda tem muita coisa para a gente explorar nesse universo. Então comenta aí embaixo as teorias de quais personagens, quais curiosidades que eu vou trazer aqui no canal. E se liga aí porque semana que vem tem um vídeo de eu respondendo as perguntas dos seguidores.
Se você quer mandar uma pergunta para me responder no próximo vídeo aqui no YouTube, eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo do TikTok onde eu peço perguntas. Aí você deixa lá nos comentários do vídeo do TikTok. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, que isso me ajuda e me motiva a continuar postando vídeo pra vocês. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.